abençoe o pastor Francisco e tenho certeza que teremos outra oportunidade, viu, pastor? Amém. Vou botar com um tempo maior aqui para o senhor usar aqui. Amém. Está o pastor Francisco, a esposa dele também. Amém. Apoia o seu para a vida dela. Pastor Francisco, desde já quero dizer para o senhor que é a primeira vez que nós estamos nos vendo. Amém. Mas parece que já tem muito tempo. A Ebenezer está à disposição, viu? Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém. Estamos juntos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, povo de Deus? Amém. Em nome de Deus. Queria chamar agora nosso amigo, irmão, o presbítero Adílio, que será um instrumento de Deus para abençoar a nossa vida aqui nessa noite. Alguém quer ouvir a palavra de Deus? Estenda as mãos para cá em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, está aqui o teu servo, que será mais uma vez um instrumento do Senhor para abençoar a nossa vida. Fala conosco, porque tudo aqui é para a glória e honra do teu santo nome, que o Senhor seja louvado e glorificado em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor para mim, em nome de Deus. Aleluia. Quero saudar todos com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz, diga amém. Então olha para esse irmão que está do seu lado, dá a paz do Senhor para ele, dá a paz do Senhor para ela. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, é motivo de alegria nós estar aqui reunidos na presença do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Valdeir, que me honrou aqui mais um dia com esse convite. Me sinto honrado pelo Senhor aqui. Sempre eu venho aqui, eu fico muito feliz, porque é bom estar com os irmãos. Meus queridos, pega na sua mão a sua Bíblia. O seu objetivo aqui, não vou cansar os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, o versículo de número 4. Aleluia. Procura dando glória a Deus, procura, aleluia, exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos obreiros aqui. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos. Amém. Ezequiel 37, versículo 4. Quem encontrou, diga amém, Senhor. Amém. Versículo 4 diz assim: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Repete comigo em alto e bom tom, 1, 2, 3. Ouvi a palavra do Senhor. Só os irmãos agora em alto e bom som, 1, 2, 3. Ouvi a palavra do Senhor. Só as irmãs para fazer bonito, 1, 2, 3. Ouvi a palavra do Senhor. Toda a igreja em alto e bom som, 1, 2, 3. Ouvi a palavra do Senhor. Senhor, fala conosco no nome de Jesus Cristo. Tem liberdade neste lugar. Senhor, alcança os nossos corações. Espírito Santo, renova, batiza, encontre adoradores aqui nessa noite. E quando o Senhor encontra eles, enche eles até que transporte, no nome de Jesus. Passa a sentar, senta adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto aqui ele é muito conhecido entre nós. Eu acredito aqui que todos conhecem, já ouviu pregação, já pregaram em Ezequiel 37. Mas eu quero pegar esse versículo 4 aqui, para que nós possamos entender que tudo se define pela palavra do Senhor. Tudo materializa somente pela palavra do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, ela é o fundamento de tudo. A palavra do Senhor, foi por ela que Deus criou céus e terra. Foi pela palavra que Deus fundou os fundamentos da terra. A palavra de Deus, ela sempre será sublime, ela sempre será a primeira, ela sempre será a priori das nossas vidas. Nós não estamos aqui
simplesmente ou unicamente porque gostamos do pastor Valdeir, gostamos dos irmãos, mas estamos aqui como prioridade, ou tendo como prioridade a palavra. A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus, João, quando foi falar da palavra, ele vai resumir o capítulo 1 do Evangelho de João, dizendo que no princípio era o verbo é o que? O verbo é a palavra. O verbo é a palavra de Deus. E ele vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava já com Deus, e o verbo era Deus. Se João está falando que no princípio a palavra estava com Deus, e a palavra é de Deus, eu tenho então aqui nesta noite autoridade, autonomia para pregar no nome do Senhor, usando a palavra de Deus. Queridos amados irmãos, antigamente, até aos dias de hoje, Deus sempre falou com o homem na terra. E o que é que Deus usou para falar com o homem na terra? Deus usou alguns pontos aqui que eu quero frisar. A primeira maneira que Deus falou com o homem na terra foi por intermédio dos profetas. Deus vinha na boca dos profetas e falava com um, com dois ou com a nação inteira. Deus sempre usou a boca dos seus profeta. A segunda maneira que Deus fala na terra é pelo intermédio das visões. É como Deus falou com Nabucodonosor quando ele tem uma visão de noite, e no outro dia Daniel dá para ele a interpretação daquilo que Deus falou com ele. A terceira maneira que Deus fala com alguém é pelo intermédio das revelações. Deus fala também pelas revelações. A quarta maneira que Deus fala com alguém é pelo intermédio dos sonhos. E Joel vai dizer no capítulo 2, ele vai dizer que no fim dos tempos Deus vai começar a promover no meio dos seus algo sobrenatural. E o que é que Joel vai dizer? Que no fim dos tempos, naqueles dias, o Senhor vai dar visões para os filhos e as filhas, e os velhos vão ter sonho. Sonho de quê? Sonho de algo que Deus está fazendo, ou vai fazer, ou está falando naquele momento. Então Deus também fala por sonhos. A quinta maneira que Deus fala com alguém é diretamente, como ele falou com Moisés. A Bíblia vai dizer que quando Deus falava com Moisés, se descia do céu uma coluna de nuvem, e ela então se colocava na porta da tenda da congregação, e através daquela nuvem Deus falava com Moisés face a face, e Moisés escutava Deus falar. A Bíblia que vai dizer que todas as vezes que Deus queria um particular com Moisés, Deus dizia: Moisés, vai lá para a tenda da congregação. Mas Senhor, por que é que eu não posso te escutar aqui em casa deitado? É porque eu quero te falar contigo lá na tenda da congregação. Deus tinha um mistério com Moisés na tenda, porque toda vez que ele entrava na tenda, a Bíblia diz que a nuvem da glória de Deus, da fumaça de Deus, descia na porta, dizendo: ninguém passa para dentro, e quem está dentro também não sai para fora, até que eu falo com Moisés aqui neste lugar. Deus gosta de conversar com crente nos templos, pastor Valdeir. Eu fico me perguntando, por que é que tem pessoas que eles têm uma dificuldade de congregar? Por que é que eles têm uma dificuldade de estar na igreja, sendo que é lá que Deus gosta de falar? Me mostra na Bíblia Deus falando com Moisés em qualquer lugar. Não que Deus não faria isso, mas sempre ele dizia: vamos lá para a igreja, Moisés. E quando chegava lá, ele tampava a porta, e Deus descia na porta, e Deus falava com Moisés face a face. E quando Deus terminava de falar com Moisés, a Bíblia que diz que a nuvem da fumaça da glória de Deus saía da porta, e então Moisés entendia que o diálogo com o Senhor ali tinha acabado. Aí então ele saía para fora, e quando ele saía, o povo dizia: Moisés, o que é que Deus falou com você, Moisés?
Moisés às vezes falava, às vezes dizia: é mistério, é segredo. E Deus estava falando com seu servo. A sexta maneira que Deus fala com alguém é pelo intermédio da palavra. E aí, é aqui que eu quero entrar. Tem muitas pessoas negligenciando a boca de Deus pela palavra, dizendo: não, eu vou atrás do profeta. Não que seja pecado, mas negligenciar a palavra genuína, a carta magna de Deus, para caçar uma resposta no homem é loucura. Sim, querido, aqui tem tudo que eu e você precisa para chegar no céu. Aqui tem tudo que nós precisamos para nossa alma. A Bíblia vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, tanto para exortar quanto para redarguir. Ela é inspirada pelo Senhor. Paulo vai falar com os irmãos lá em Coríntios, no capítulo de número 13. A seguir, Paulo vai dizer que a caridade ela tem muito proveito, mas se tiver profecia, ela vai ser aniquilada. Isso quer dizer que a palavra ainda vai substituir tudo e todos, porque embora descesse aqui um anjo e falasse bonito, e falasse e fizesse fogo cair no céu, a palavra ainda estava acima dele, porque é a palavra de Deus. Levanta a mão da glória. Aleluia. A palavra de Deus ela é única. A palavra de Deus ela não dá volta. A palavra de Deus ela é reta. A Bíblia vai dizer que um dia Moisés subiu para o monte para orar, e 40 dias e 40 noites estava lá em cima, não comeu e nem bebeu, mas dizia: Senhor, eu quero ver tua face. Deus então apresentou para Moisés 2 tábuas lavradas pela mão de Deus, escrita pelos dedos de Deus. E Deus disse: Moisés, está aqui os 10 mandamentos, 5 numa parte, 5 de outra. Desce com essas pedras e apresenta ao povo de Israel. Porque Moisés, ele tinha um temor pela presença de Deus, e quando ele está descendo do monte, a Bíblia vai dizer que ele escutou um alarido diferente, umas músicas estranhas. Se fosse nos dias de hoje, diria que era a música da Anitta misturada com essas músicas mudando aí, xingando as mulheres. Mas não, ele vai escutar o povo com a festa. Ele vai dizer: que negócio é esse? Eu estou achando esse negócio estranho. E quando ele chega lá embaixo, a Bíblia vai dizer que ele avistou em cima de um pedestal um bezerro de ouro, e o povo dançando e sapateando, e dizendo: está aqui o nosso Deus, o Deus de Israel. Moisés irou, pelo que ele pega as tábuas dos testamentos da palavra de Deus, pela ira, ele joga as tábuas no chão, ele quebra as tábuas, e ele vai fazer juízo aquele dia, matando os rebeldes, chamando Arão, a atenção de Arão, e dizendo: Arão, meu filho, o que é que aconteceu? 40 dias e você já desviou da palavra? Não, ele vai dizer: mas Moisés, o povo é pesado demais, o povo me oprimiu para me fazer esse bezerro de ouro, Moisés. E aí quem sabe Moisés vai dizer: mas Arão, mas o nosso ponto de partida não é a palavra de Deus, Arão. Ele vai dizer: o povo me pressionou e trouxeram ouro a meus pés, e daí o que eles pediu. Arão afastou da palavra, e toda vez que alguém afasta da palavra, a queda dele é eminente, a queda dele é certeira, porque a palavra de Deus, ela é a força que nos reveste, ela é a espada do Espírito. Como vai dizer, Paulo vai dizer que a palavra de Deus, ela é na nossa mão espada, e ela é afiada, e Paulo diz que ela corta de um lado e do outro, é espada de 2 gumes, a palavra de Deus. Aleluia. Quem está firmado na palavra, quem está firmado na palavra é diferente. Quem está firmado na palavra anda diferente. Quem está firmado na palavra vê diferente. Quem está firmado na palavra, até para falar é diferente, porque a palavra produz em nós armaduras espirituais. Paulo vai dizer que nós temos que revestir. Ele vai dizer: reveste da couraça, reveste das armaduras, reveste do escudo da fé, reveste também os vossos pés com a preparação da evangelho da paz.
dizer: toma sobre tu, ai terra. Ele vai dizer: pega na sua mão a tua espada, a espada que é a palavra de Deus. E ele vai dizer: essa espada não é da carne, essa espada é do Espírito, e para combater com ela tem que estar no Espírito. Queridos amados irmãos, quando eu olho para o profeta Ezequiel, ele está agora tendo uma visão ampla, uma visão dinâmica, uma visão entre ele e Deus. A Bíblia vai dizer que Ezequiel, ele foi para um vale em visão, ele foi levado pela mão de Deus. Ele vai dizer: e a mão do Senhor, ela veio sobre mim e me fez andar. A palavra me fez, ela parte do pressuposto de que Ezequiel por si só não queria estar lá, mas a mão de Deus disse assim: você vai andar lá. E querido, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que eu não vou aonde eu quero, eu aprendo que você não vai aonde você quer, eu aprendo que é a mão de Deus que nos carrega, é a mão de Deus que nos leva. E a mão de Deus, ela veio sobre mim. E Ezequiel vai dizer que ela me fez andar num vale, e o vale estava totalmente seco. O vale não tinha vida, naquele vale não tinha sorriso, não tinha esperança. O profeta está aqui nessa visão, e ele está tendo agora uma experiência una. E a Bíblia vai dizer assim, queridos irmãos, que quando ele está andando ali, porque o Senhor dizia: anda aí e olha, e ele está olhando. Que ele tem pessoas que ele é teimoso, ele quer ir aonde Deus não está mandando. E eu aprendi uma coisa: por mais que tenha alma lá, tem lugar que eu e você não vai precisar ir lá, porque Deus não vai permitir. Paulo, eu abro aspas, Paulo, em uma viagem missionária, ele queria atender umas regiões da Ásia, e ele disse assim que ele estava no barco, e numa madrugada, o Espírito de Jesus, da qual ele é servo, ele vai dizer dessa forma: me falou que nós não era para ir para a Ásia, em certos lugares, para nós era descer para Bitínia, porque Deus tinha um mistério em uma cidade ali. Paulo, então, conversando com seu companheiro de viagem missionária, ele vai dizer: rapaz, esse negócio aí é de Deus, porque numa visão uma noite, Deus me mostrou um varão das categorias da sua vestimenta da Macedônia, me dizendo: passa, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, levantando de manhã e conversando com seu companheiro de viagem missionária, ele vai entender que não era para eles ir aonde eles queriam, mas eles tinham que ir aonde o Espírito queria que eles fossem. Queridos amados irmãos, o Espírito de Deus é que nos leva, é Ele que nos faz andar, é Ele que nos faz ir aonde Ele quer, é Ele que quer. É muito que nós estejássemos aqui nessa noite, é Ele que quer que nós reuníssemos aqui nessa noite para adorar. Tem pessoas que até fez plano de vir de hoje, mas não foi lhe dada a oportunidade, porque era só para quem está aqui mesmo, porque é assim que Deus faz. A Bíblia vai dizer que Deus falou para Jonas: prega lá em Nínive, e ele disse assim: não, o negócio de Deus é ganhar alma, o negócio de Deus é salvar vida. Eu vou pegar Tarsis, e Deus disse: não é aí, aí não, Jonas, não é aí. E mesmo assim ele desce para Jope e quer pegar a palavra lá, mas Deus falou assim: não é aí, seu teimoso. E mandou o vento, e mandou as ondas naquele barco, até que descobriram que o teimoso ali era crente e pregador da palavra. E Deus falou: Jonas, o negócio é obedecer a palavra, rapaz. E os irmãos conhecem a história. Foi engolido pelo peixe e foi vomitado nas praias de Nínive. Teimoso, o negócio é obedecer. A Bíblia vai dizer que era fácil para Saul acatar as ordens de Deus pela boca do profeta Samuel, mas ele quis passar por cima da palavra, e nós sabemos o resultado: quebrou a cara, foi destituído do trono, perdeu o favor e a graça de Deus. Aleluia! Fica com a palavra. Se todo mundo for contra ti, fica com a palavra. Pastor, está todo mundo falando mal
com a palavra. Aleluia. Aleluia. Eu conheço uns irmãos que ele dizem assim: pastor, tudo que eu quero ouvir de Deus, eu vou na palavra, eu oro e falo: Deus, fala comigo aqui. E quando abro a Bíblia, está lá o que eu estou passando, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, está tudo lá. E eu disse: é porque a palavra é uma revelação de Deus, ela é uma inspiração de Deus para nossas vidas. A Bíblia vai dizer que antigamente, no tempo dos sacerdotes, eles também consultavam a palavra, e Deus falava por intermédio do tumim e o turim. E a Bíblia vai dizer que os irmãos que eles usavam essa maneira de Deus falar, e o sacerdote dizia: Deus, fala conosco, movimenta aqui as pedras do purim e do tumim. E Deus então falava na hora. O sacerdote então dizia: Deus acabou de falar. E eles então começavam a falar aquilo que Deus falava. A Bíblia vai dizer, que os irmãos, que a palavra de Deus, ela tem que ser o primeiro, ela tem que ser a última, ela tem que ser o meio. Se você usar a palavra simplesmente no começo e depois você distrair e tirar de lado, vai dar errado, porque ela começa e ela termina. Jesus falou para João na ilha de Patmos numa visão: escreve aí, eu sou o Alfa, mas eu também sou o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. É a palavra, ela tem que permanecer, queridos. Ezequiel está andando no vale, e o Espírito do Senhor vai falar com ele. E o Senhor vai dizer assim: filho do homem, poderão esses ossos que você está vendo aí reviver? E Ezequiel vai olhar e dizer: meu Deus do céu, o que é que eu vou falar aqui? Ele vai jogar a responsabilidade de novo na mão de Deus. Ele vai dizer: Senhor, então eu estou pensando que somente o Senhor que sabe. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E o Senhor vai dizer: filho do homem, profetiza, assim diz o Senhor Jeová, aleluia, a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aleluia. Na ótica de Ezequiel, ele poderia ter dito assim: Deus, mas está tudo seco, tem osso que não está mais nem a sua forma normal, tem crânios aqui deteriorados, está tudo bagunçado, eu não consigo saber, eu não consigo juntar aqui um esqueleto inteiro aqui no meio desse tanto de osso. Ele poderia ter dito isso, mas o que é que Deus falou? Fala pela palavra de... O segredo não está no falar do profeta, o segredo está na palavra de... Aleluia. Vira para esse crente que está do seu lado, diga para ele, diga para ela: o segredo é a palavra de Deus. Pastor Barbosa, o segredo está na palavra. Se sair da palavra dá errado. Toda profecia, se ela não partir do pressuposto da palavra, pode ficar com medo. Fica com medo. Faz prova com Deus. A Bíblia diz assim: fazer prova de Deus. Se a profecia é de Deus, mas não julga o profeta não, porque às vezes você está tão ansioso, você quer para amanhã, e o segredo é para daqui 2 anos. Então julga não, vai pela palavra. Examinar a palavra. Os irmãos têm noção de uma coisa: a palavra é tão forte que se eu dissesse aqui: igreja, cresça 10 palmos, para mim falar isso, eu teria que ter um dom chamado dom da fé. E para mim ter o dom da fé, eu teria que primeiro alimentar da palavra. Pastor, prova isso. A Bíblia diz que a fé, ela não vem pelo pregar do profeta. A Bíblia diz que a fé, ela não vem pela maneira da conjectura do profeta ou daquele que está lecionando. Mas a Bíblia vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de quem? É a palavra de Deus. Até para mim ter fé, eu tenho que estar na palavra de Deus. Levanta a mão para cima agora. Até para ter fé tem que estar na palavra. Se eu não andar com a palavra, dá errado.
Aleluia. Tem que ser pela palavra, tem que estar na palavra. O segredo é viver pela palavra. Se não for para pregar a palavra, nem vem para cá. Não vem encher história de carochinha. Não vem dizer, eu acho, tipo isso, não sei, talvez. O segredo é a palavra. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus em Atos 2 desceu na casa e encheu a igreja. E a Bíblia vai dizer que o povo começou a falar novas as línguas repartidas como que de fogo. Mas uma coisa que me chama a atenção, eu não sei se a porta daquele lugar estava aberta, mas uma coisa eu sei: quando o Espírito desceu, já aparece Pedro do lado de fora, e o povo apontando o dedo, dizendo: esse povo aí está falando coisa com coisa, está bêbado, embriagado. E Pedro saiu para fora, cheio do Espírito de Deus, e começou a pregar a palavra. E Pedro começou a pregar a palavra, e na palavra Deus falava: não é bebida forte nem fermentada, é o Espírito do Senhor que desceu, que desceu, que desceu, que chegou. Levanta a mão para cima e adora. E Pedro pregando, a Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que Pedro, sem escolaridade nenhuma, um camarada rude da roça, um camarada sem letra, ele abriu a boca para pregar, e quando ele estava pregando a palavra, o Espírito de Cristo encheu ele, e a Bíblia diz que começou um chororô, e a Bíblia vai dizer que mais de 3.000 almas se rendeu aos pés do Senhor, dizendo: eu quero o Deus da palavra, eu quero o Deus dessa palavra. Levanta a mão para cima, abre a boca e adora Ele, abre a boca e adora Ele. Oh, maravilha! Aleluia! Aleluia, Deus! Aleluia! O segredo ainda continua com a palavra. Pastor, mas eu gosto de escutar as revelações daquelas dos mantos. É bom. Quem diz que é ruim? Quem é que diz que é ruim? Ouvir um profeta apontar o dedo na gente, dizendo: Deus está falando aqui. Quem é que diz que é ruim, pastor? É bom, mas tem que partir da. Se não tiver a palavra, morre. Se não tiver com base na palavra, assusta, faz prova, vai para o joelho, vai para a madrugada, diz: é Deus, Senhor, é o Senhor mesmo esse negócio aí, Deus. Porque temos que ter embasamento da palavra. Nós temos que andar de acordo com a palavra. Aleluia, 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 aleluia. A palavra de Deus, irmãos, na boca de Ezequiel, para mim fazer aqui uma conjectura. A palavra de Deus, quando Deus fala para o profeta Ezequiel: diga, assim diz o Senhor Jeová, ele agora vai ter um novo ânimo, porque quando ele olha, ele vê tudo seco, na cabeça dele não vai dar em nada, mas ele vai dizer: Senhor, o Senhor que sabe. E quando Deus fala com ele: diga a esses ossos, ouvi a palavra do Senhor. Queridos amados irmãos, escuta uma coisa: Deus está falando a Ezequiel: profetiza porque está morto, profetiza porque está acabado, profetiza para aquilo que não tem, não vai dar mais em nada. Diga assim: ouvi a palavra do Senhor. Quando Ezequiel, dentro daquele vale, numa visão. Por que numa visão, pastor? Porque tem coisa que Deus só vai mostrar em visão, porque tem coisa que é espiritual, porque tem coisa que Deus, ele vai preparar um cenário no mundo espiritual para te mostrar determinadas coisas. E isso aqui é tremendo, porque Ezequiel, ele estava em um lugar que o povo ali é idólatra, ele estava cativo no chamados cativos de Babilônia, e Ezequiel, ele estava muito próximo do rio Quebar, e Ezequiel, estando no meio dos exilados em Babilônia, do povo que estava ali na beira do rio Quebar, Deus quer mostrar para ele o que outros não vai ver, Deus quer fazer ele ouvir o que outros não ouviram. O segredo de quem Deus escolhe assim é você estar no meio de muitos, mas só você escuta Deus falar. É você estar no meio de muitos, mas você entende o que Deus está falando. É você estar no meio de muitos e Deus está falando contigo assim: meu filho, é isso aí,
Escuta isso aí que isso é para você. A Bíblia vai dizer que Ezequiel, quando ele recebe da ordem de Deus, que é para profetizar e dizer para aquele que estava morto ouvir a palavra do Senhor. Aí então eu vou parar para pensar. Escuta isso. Se está todo mundo ali acabado, se aqueles ossos estavam sequíssimos, estavam deteriorados, e o Senhor está dizendo assim: fala para esses ossos ouvir a palavra do Senhor. Isso me leva a crer que a palavra do Senhor, ela é tão poderosa, ela é tão magnífica. A palavra de Deus, ela é tão importante, ela é tão verdadeira, que ela é capaz de ir e de transcender aquele cenário que só era morte. E Deus falando: profetiza no Espírito, profetiza, e esses ossos vão voltar a reviver. Profeta, levanta a mão para cima, para a boca, adora a Deus. Aleluia. Quando Ezequiel vai encher o pulmão de ar para profetizar e dizer para os ossos ouvir a palavra do Senhor, aquele quebrou o paradigma. Porque falar isso com o ímpio, ele vai dizer: isso nunca que eu vou acreditar numa coisa dessa. E Paulo, já sabendo disso, antecedeu e disse assim: olha, o evangelho, o poder de Deus para aqueles que perecem é loucura. Porque se você falar aqui que tem um profeta profetizando no meio do vale de ossos secos, e o texto vai dizer sequíssimos, ele vai dizer: então não tem mais vida ali. Verdade. Mas a mesma palavra vai dizer que Deus falou ao profeta: profetiza e diz, ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, esse negócio de ouvir a palavra do Senhor que é tremendo. Lázaro, capítulo 11 de João, já tem 4 dias que Lázaro já está lá no seio de Abraão. O corpo está acabando ali, está no estado de putrefação. Só que Jesus chegou na beira do túmulo e ele vai liberar a palavra. Mas espera lá, a ciência diz assim que não tem mais como, porque segundo a ciência, os vermes já começou a acabar com o corpo interno de Lázaro. Não tinha mais como ter nada ali. E se o próprio Jesus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15 a seguir, ele vai dizer que havia, para me concluir, ele vai dizer que havia um homem rico que quando acordou estava no Hades, e tinha um homem pobre chamado Lázaro, que quando acordou do outro lado, ele estava no seio de Abraão. Então eu vou pegar essa palavra como Lázaro, já por ser cristão, porque Jesus nunca deixou a casa dessa família, lá em Betânia. Lázaro no seio de Abraão, na visão do próprio Cristo, ele vai chegar na porta ou na boca do túmulo ali, e ele vai liberar uma palavra. João falou que ele é o verbo de... Ele me ajuda a pregar. João falou que ele é o verbo de Deus. Se ele é o verbo de Deus e o verbo é a palavra, ele vai liberar a palavra de vida para aquele que já estava. Me ajuda a pregar. Aquele que já estava. Para a ciência não tinha como acontecer mais nada. Os judeus sabiam, e eles estavam ali só completando os 7 dias de luto, mas já era ainda 4 dias, e eles estavam ali dizendo: esse homem aí, ele que ressuscitou morto, fez paralítico andar, fez um monte de milagres, será que ele não podia fazer também com que esse pobre Lázaro ressuscitasse? Mas eles estão dizendo isso, diga-se de passagem, pensando e lembrando que Jesus foi chamado para vir em Betânia quando Lázaro ainda estava doente. Mas agora já tem 4 dias, eles estão dizendo: acabou, não tem mais esperança, coitado de Lázaro, foi-se, agora ele é o defunto Lázaro. Mas Jesus vai encher o pulmão e o olho cheio de lágrimas, porque a Bíblia diz que quando ele viu as irmãs Marta e Maria chorando na beira do túmulo, ele sentiu na alma o que as irmãs estavam sentindo, e ele então vai gritar pelo nome de Lázaro, que já estava em 4 dias. E quando ele libera a palavra entra dentro da morte, a palavra entra dentro do nada, a palavra entra dentro da escuridão, a palavra entra, a palavra vai trazer o resultado, e o resultado saiu para fora.
E aí Deus vai falar com o profeta Isaías: porque a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia. E aí Deus está dizendo: a palavra ela pode, a palavra ela tem, a palavra ela é. A palavra de Deus. Ezequiel agora, ele vai profetizar ao Espírito para que entre dentro dos ossos. E quando ele profetiza, ele só falou assim, ouvir a palavra do Senhor. Meus irmãos, esse negócio aqui é tremendo. Você sabia que até o osso do crente tem vida nele ainda? Você acredita nisso? Aleluia. A Bíblia diz que morreu o profeta Eliseu de uma doença que ele adoeceu e veio por ela falecer. Foi sepultado. A Bíblia vai dizer que estava, depois de muito tempo, há uma guerra. E aí alguém do povo de Israel, eles estão correndo de uma guerra. 2 companheiros, vamos correr, vamos ter que escapar pela nossa vida, é Bíblia. E eles então estão correndo. Só que um dos rapazes morre. E o outro vai dizer o quê? Pela memória da família, que nós é muito amigo, vou pôr nas minhas costas e vou levar. E ele coloca o rapaz nas costas, o seu amigo morto, põe nas costas e vem. Só que os inimigos apertou. E o amigo disse assim: rapaz, se eu continuar vai morrer eu também, porque eu estou pesado. E ele, meu amigo está pesado demais, eu não vou conseguir escapar com vida. Ele pega o amigo dele e encontrou uma cova rasa. A cova de quem? Do profeta Eliseu. E ele chega e diz: meu amigo, infelizmente não tem como andar com você, mas não, você está pesado demais, eu vou acabar morrendo também, mas eu vou te enterrar. E fala com a família lá. Ele joga o rapaz na cova, perna para quem te quer, e corre. Mas a Bíblia diz que quando o morto tocou nos ossos do profeta Eliseu, na mesma hora o cabra abre o olho e já levanta. Ele vai lembrar que ele está no meio da guerra. Eu estou fazendo deitado aqui, e perna para quem te quer, e ele corre. A Bíblia que disse que ele saiu correndo para encontrar com o amigo dele que estava na frente. E quem sabe o amigo olhou e disse assim: rapaz, o que aconteceu? Você estava morto? Eu não sei, você me jogou num negócio ali. Quando eu pus a mão naqueles ossos lá, na mesma hora o Espírito voltou, eu abri o olho e saí correndo também, rapaz. Aleluia. Aleluia. Tudo do crente, irmãos, é diferente do povo do mundo. E quando Ezequiel está profetizando, ele vai ver que quando a palavra sai, aí agora começa a acontecer um ruído, um barulho. Toda vez que a palavra de Deus ela for usada, vai acontecer o sobrenatural. Aqui Ezequiel está dizendo assim: eu ouvi um barulho, um ruído, e começaram a se mexer. E começou tocando, e osso começou a balançar, e osso começou a juntar seu osso. E ele vai tomar de novo a palavra, e Deus vai dizer assim: então profetiza como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos juntaram cada osso, aleluia, ao seu osso. Aleluia. Aleluia. Cada osso no seu osso. Eu vou concluir aqui. A palavra de Deus, ela é capaz de trazer ordem aonde tem desordem. Ela é capaz de ajuntar o que está espalhado. A palavra de Deus, Davi vai dizer que ela é pão, Davi vai dizer que ela é escudo, Davi vai dizer que ela é o broquel. Davi também vai dizer que a palavra do Senhor, ela é como a sombra do Onipotente, que nos guarda e nos livra. A palavra de Deus, ela é pão para aquele que está faminto, ela é água para aquele que está sedento. A palavra de Deus é o sapato daquele que está descalço, é a vestimenta daquele que está nu. A palavra de Deus, ela é a proteção que nós precisamos para continuar caminhando na presença de Deus. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, adorando o nome do Senhor. Fica de pé, aleluia. Oh, maravilha. A palavra
palavra de Deus, irmãos, ela é capaz de mudar o cenário. A palavra de Deus, ela é capaz de te animar. Quando o desânimo vier, a palavra de Deus, ela é capaz de te proteger no dia do perigo. A palavra de Deus continua sendo o alimento da nossa alma. A palavra de Deus é o pão que nós sustenta. Oh, maravilha! Nós vamos orar. Aleluia, nós vamos clamar os céus agora. Aleluia. Tem alguém que pode louvar aqui? Aleluia. Tem, se tem, pode cantar. Enquanto você canta, nós vamos orar. Aleluia. Se tiver alguém aí doente, enfermo, vem para frente. Enquanto aleluia, os irmãos cantam, você vai adorando ao Senhor. E a palavra vai entrar aonde está doente, aonde tem doença, aonde tem enfermidade. A palavra de Deus pode transformar a sua vida aqui hoje. Oh, maravilha! Oh, glória a Deus! Oh, glória, glória! Aleluia! A palavra de Deus, irmãos, ela tem que estar na nossa vida. Paulo disse que para o obreiro ser bom e ser aprovado, ele tem que saber remanejar bem a palavra. Paulo disse, Timóteo, o obreiro, ele tem que ser aprovado. Meu Deus do céu, Paulo diz, Timóteo, o obreiro tem que saber manejar bem a palavra do Senhor. Timóteo, pode louvar, aleluia. Enquanto o irmão canta, vai adorando o nome do Senhor aí, vai adorando o nome de Jesus aí, aleluia. Fala, Senhor, eu quero viver a palavra, Senhor. Oh, maravilha. No chão, os fariseus a lhes falar. Oh, glória! Moisés, Aleluia! condenavam todos eles. Oh, Jesus! Mas nenhuma pedra O Senhor é Deus! ficou pra mim apedrejar. Aleluia! Eu só tinha os meus pecados pra me oferecer. Adore a Ele! Mas mesmo assim, Adore ao Ele Senhor! amou. Abra o seu coração para Deus aí, meu irmão! Feche o seu olho e adora a Deus! Uma frase atira pedra quem nunca pegou. Aleluia! Ele me perdoou. Oh, glória! Oh, Deus! Passa aí, Espírito Santo de Deus! Passa, Senhor! Meu graça alcançou.
Dê as mãos a alguém aí, dê as mãos aí, Deus. Ora para Obrigado, Deus, terminar. por esta noite. Oh, Santo Espírito Obrigado, de Deus, pela Deus. vida do teu servo e da tua Santo serva. Espírito de Deus. Senhor, Deus de perto, Oh, também de maravilha. longe, Oh, Deus. Aleluia, dê as mãos a alguém aí. Aleluia, Jesus. Aleluia, ora por ele, Aleluia, ora por Jesus. ela. Glória. Oh, maravilhoso Deus. Aleluia. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Nós estamos terminando, mas agora é o Senhor aí. Ora por esta pessoa que está do seu lado aí agora. Ela vai orar por você também aí agora. Meu Deus, meu Deus. Senhor, nós estamos, Senhor, meu Pai, reunidos, Senhor. Nós estamos, Senhor, reunidos, Senhor. Glória a Deus. Nós estamos aqui, Senhor, como naquele dia de Pentecostes. Nós estamos aqui como naquele dia.